O assunto que vamos tratar agora é sobre vigília ufológica. A vigília ufológica é uma grande atividade de pesquisa dos ufólogos. E vejam bem, quando se fala em vigília ufológica, geralmente se pensa na visualização do céu, na busca de alguma coisa no céu. Mas na realidade, a vigília também exige do observador, do vigilante, que ele esteja atento para o entorno, de tudo que está acontecendo no entorno. Como é uma atividade de pesquisa, é importante que se colete todos os dados para uma posterior análise, né? Até porque não se sabe exatamente o que vai acontecer em uma vigília. Então nós temos que estar atentos também para esse procedimento. A vigília ela é importante porque ela fortalece o grupo, ela faz com que o grupo possa compartilhar experiências já visando uma próxima vigília. E ela é repleta, e isso é interessante na vigília, de mistérios, de uma aventura e também de incertezas, porque não se sabe exatamente o que vai acontecer. A vigília é uma pesquisa direta, ou seja, nós somos observadores, os praticantes, os que fazem parte da equipe de observadores, estão ali para observar, para investigar o que se passa naquele momento, diferente da pesquisa indireta, que é conhecida por pesquisa de campo, onde nós vamos buscar informações de alguém que passou pela experiência. Na vigília, nós estamos passando pela experiência. É importante, fundamental, que numa vigília haja uma orientação prévia, uma preparação, reuniões prévias para se estabelecer regras de como devem se comportar todos aqueles que fazem parte da vigília. Tem que haver uma uniformização de comportamentos. A ideia na vigília é observar e deixar que as coisas aconteçam. Então é importante que sejamos observadores. Outro item importante numa vigília que deve ser levado em consideração é com relação ao local da vigília. O local da vigília exige que haja um reconhecimento do terreno onde previamente foi escolhido para se realizar esse tipo de pesquisa. É importante que se vá durante o dia no local, que se investigue toda a área, porque para evitar acidentes ou imprevistos. A área é uma área limpa, bem localizada. O local deve ser um local bem retirado da zona urbana, de preferência. Então, dois são os locais preferenciais para se fazer uma vigília. Ou em cima de morros, ou próximos a margens de meios aquíferos. Sejam grandes lagos, sejam mares. Esses são os locais onde há uma grande incidência de surgimento ou de avistamento de objetos voadores não identificados. Com relação ao grupo, é importante que se faça uma seleção de todo o pessoal que vai participar da vigília. O número de pessoas deve estar em torno de 6 a 8 pessoas. Né? É importante que a gente respeite, que não se tenha um número muito excessivo de indivíduos participando, porque isso gera cuidados maiores, preocupações maiores. As pessoas selecionadas devem ser unidas, solidárias e ágeis, além de equilibradas, corajosas, a coragem é fundamental, boas condições físicas, tá? Que sejam pessoas motivadas e com o fundamental item chamado espírito de equipe. O coordenador escolhido dentro da equipe, dentro do grupo, deve ser uma pessoa das mais experientes, que trabalha com a questão bem com os materiais
é uma pessoa que tem um bom conhecimento em astronomia e também leva consigo, deve levar consigo sempre os manuais de primeiros socorros e outros manuais importantes numa vigília. O coordenador compete a ele também delegar funções aos membros da equipe. Isso é fundamental. Portanto, ele tem que conhecer as qualidades, digamos assim, as competências e aptidões da sua equipe. É importante que se diga também que a vigília é um momento de reflexão, contemplação, como eu já tinha dito antes, não só do céu, mas também de todo o entorno da área que foi escolhida para a vigília. O estado de vigília daqueles que fazem parte do grupo deve ser de profunda atenção e observação, focado no propósito maior, um possível contato. Isso facilita e beneficia ao máximo todo o processo que nós buscamos quando pesquisadores diretos do fenômeno novo. Há necessidade também de um estado receptivo por todos aqueles componentes do grupo, que devem ter pensamentos elevados, repousando o corpo, repousando a mente, devem estar tranquilos, frequência vibratória compatível com, de preferência, com seres amistosos, que é o que nós desejamos contactar numa vigília. Outro detalhe fundamental com relação ao silêncio. As pessoas mais tagarelas não podem fazer parte de uma vigília. O silêncio é fundamental para que a gente tenha um maior poder de observação e de atenção. Ou seja, eu tenho que ser extremamente preciso nesse aspecto, para que eu possa observar, silenciando a mente, silenciando a fala, eu possa ter uma condição melhor para observar tudo o que está acontecendo e que está diante dos meus olhos. A postura do observador, portanto, é fundamental em uma vigília. Ele tem que ter o cuidado se quando se afastar, ele deve sinalizar ao coordenador ou algum membro que ele está se afastando e se afastar sem fazer barulho, evitar se afastar em silêncio. Os componentes devem estar bem acomodados e se quiserem trocar de posição, é o que se fala de trocar de posição em relação ao quadrante do céu que foi escolhido para visualizar, pode ser feito isso, mas da forma mais tranquila possível, até para não despertar ou não desviar a atenção dos demais colegas. A troca de lugar, portanto, deve ser extremamente feita em silêncio e o mais rápido possível. Os pensamentos daqueles que participam da vigília devem ser pensamentos elevados, uma frequência vibratória compatível com aquilo que eu quero contactar. Então, existe um mantra que diz o seguinte: queremos sintonizar com as forças que trabalham em nome da luz. Esse mantra pode ser repetido várias vezes no início ou no decorrer da vigília, para que a frequência vibratória esteja em sintonia com seres amistosos. Portanto, nós vamos ver o que nós nos permitirmos ver. E há toda uma preparação, e deve existir toda essa preparação, porque a vigília é uma pesquisa extremamente séria, com regras, com normas que devem ser respeitadas. Vou falar também de algo que pouco é comentado, que é a questão do comportamento deles. Porque se nós estamos com o objetivo de manter um contato, de ver alguma coisa, e se possível termos um contato, é importante que
nós estejamos, como eu disse, sintonizados, para que eles escolherão exatamente o momento de se apresentar, se realmente nós estamos buscando esse contato com seriedade, esse contato com a máxima concentração e com uma intenção, né, uma boa intenção. É importante que a gente esteja consciente de que eles estão vigilantes e analisam muito o nosso coração e a nossa mente. Por isso que muito cuidado com a composição da equipe que vai participar da vigília. Porque os curiosos, se existir algum curioso, provavelmente ele talvez venha a dificultar um contato em função de não cuidar dos seus pensamentos. E para finalizar, a fase pós-vigília, uma das coisas também muito importantes que é muito pouco falado. Ou seja, eu tenho que estar atento e muito perceptivo aos dias que se sucedem à vigília. É possível que se receba algum sinal, um sinal que às vezes parte de um telefonema, às vezes parte da leitura de algum livro ou de uma conversa com um amigo. Então vejam bem, como é importante eu levar em consideração essa série de itens que eu comentei agora para que se tenha uma vigília com sucesso.